Olá, gente! Tio Mizanari, a videoaula de hoje é água. Então, gente, dando continuidade aí à bioquímica celular, que a gente viu na aula passada, em que eu dividi lá a bioquímica celular, né, nos componentes químicos que eram divididos em substâncias inorgânicas e orgânicas. Então, a gente viu que as inorgânicas são a água e os sais minerais. Então, hoje eu vou falar exclusivamente da água, do elixir da vida, essa molécula que é tão importante para a questão das reações químicas, é considerado solvente universal. Hoje vamos tentar entender por que ela é considerada solvente universal. Vale salientar também que ela se encontra nos três estados físicos, né? No sólido, no líquido e no gasoso. Por que isso ocorre? Por que a água tem essa particularidade? Por que a água é essencial à vida? Então, essa é a primeira pergunta, certo? Começando hoje o seriado de bioquímica celular, certo? Começaremos pela água. Então, por que a água é essencial à vida? Ao procurar evidências de vida em outros lugares do universo, os pesquisadores ficam atentos à existência de água. De maneira geral, ela é um indicador da presença de vida no local, na forma em que a conhecemos, dependente de água. A água é a substância mais abundante na superfície da Terra. O mesmo ocorre na composição dos seres vivos, de maneira geral. Ela ocupa mais da metade da massa do organismo. Esse número pode variar de espécie para espécie, atingindo até cerca de 98% no caso das águas vivas e aproximadamente 70% nos seres humanos. Olha, gente, a água varia de indivíduo para indivíduo. Quanto mais o indivíduo velho, se eu tiver um ser humano, se tiver dois, só para exemplificar aí para vocês, se eu tiver uma criança e um idoso, a quantidade de água na criança é muito maior do que no idoso. Tá ok, gente? Podemos seguir. Se inscreve no canal, dá teu Misa like e faz teu Misa feliz. Visualiza, eu preciso de visualização. Então, em se tratando de organismos pluricelulares, a maior parte da água é encontrada no interior das células, mas ela também pode se alojar em espaços extracelulares, fora da célula, como dentro dos vasos sanguíneos. Então, qual o objetivo dessa videoaula de hoje? Conhecer os componentes químicos da matéria viva, compreender a importância da água para os seres vivos, conhecer a estrutura molecular da água e compreender os fenômenos molecular da água. Tá ok, gente? Não se esquece. Faz teu mapa mental, faz teus fichamentos. Isso é importante, gente. Vocês precisam ter uma organização de estudo para facilitar o entendimento das videoaulas. Tá ok? Então, a molécula da água. Note que no esquema que a molécula da água apresenta, o oxigênio é o elemento mais abundante do corpo, olha, gente. O oxigênio é essa molécula aqui que está em vermelho e o hidrogênio são essas duas que estão em branco. Vocês conseguem visualizar? Então, é assim que aparece a molécula. Lá na química, vocês vão estudar que ela vai fazer um ângulo de 104,5 graus, certo? Então, isso na química vocês vão debater mais à frente. Então, ela é uma molécula angular, você percebe que é uma pela posição, né, dos átomos, certo? É o H2O, você não pode esquecer que é a molécula da água, ela tem fundamental importância para a vida no planeta, mas como uma molécula tão simples pode ser tão indispensável para a vida? Fica aí mais um questionamento para vocês. A estrutura molecular da água. Então, está mostrando aqui para vocês, gente, olha, o oxigênio, né, que tem uma zona negativa. Aqui eu tenho dois hidrogênios com cargas positivas, certo? É isso aqui, a molécula da água, a gente vai explicar agora, certo? Está mostrando para vocês aí, como já vimos, ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, o H2O. Junto, esses átomos formam uma molécula angular,
devido à ação das forças elétricas dos seus átomos. Como eu já disse para vocês, o hidrogênio, ele está no grupo 1A, certo? Ele possui cátions, né? Ele possui um próton e um nêutron, e o oxigênio, ele tem quantos prótons no seu núcleo? Ele tem 8 prótons, certo? Então, é mais fácil o elétron que está aqui circulando, ele migrar, certo? Ele ser atraído pela quantidade de prótons que tem no oxigênio, que são 8, certo? Então, essas zonas positivas e negativas, a molécula é considerada polar. É devido a essa polaridade que a molécula da água se torna um solvente universal. Se eu tiver moléculas de NaCl, que é o cloreto de sódio, vocês lembram que vocês aprenderam, o Na ela é mais um, né? Tem carga, um próton, aliás, é um cátion, porque perde elétrons, e o cloreto é um ânion, certo? Então, quando você coloca a água no mesmo recipiente, ele vai dissolver, porque os prótons vão ser atraídos pelos elétrons e o cloro vice-versa. Isso vai facilitar, certo, a dissolução. Por isso que a molécula da água é tida como solvente universal. Então, devido a essa disposição, é estabelecida uma zona positiva de um lado e uma zona negativa aqui, ó, gente, onde está o oxigênio, do lado oposto, sendo as moléculas com estas configurações chamadas de moléculas polares. Lembre-se que a molécula da água é, portanto, uma molécula polar por causa dessa zona positiva e da zona negativa. Tudo bem, gente? Se inscreve no canal, faz teu mapa mental e toma nota disso. A molécula da água, ela é polar. Ela possui característica ela é um solvente universal, porque ela tem capacidade de dissolver, ela se torna um solvente porque ela tem essa disposição positiva e negativa. A água se encontra nos 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. A temperatura de ebulição da água é a 100 graus centígrados, a nível do mar, ou 100 graus Celsius. Né? Então, vocês precisam ter essa particularidade da molécula da água. As moléculas que não apresentam essa propriedade são chamadas apolares. Temos como exemplo de moléculas apolares de lipídios, que vamos estudar mais à frente, certo? Que eles são hidrofóbicos, né? Quando a gente for falar lá da membrana, mas deixa isso em stand-by. O lipídio, ele faz parte da bioquímica celular também, é uma substância orgânica, porque, como eu já disse, ele vai ter átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio associado a eles, a gente não pode esquecer disso. Como a molécula da água não apresenta átomos de carbono em sua composição, é denominada molécula inorgânica. O aluno do tio Misa já sabe disso, tá ok, gente? Então, não se esquece, se inscreve no canal, dá teu Misa like e compartilha com os amigos. Olha, gente, eu preciso de visualização. Seguindo. Pontes de hidrogênio. Por causa de seus átomos e da sua polaridade, cada molécula de água possui uma tendência de se unir às outras. Então, observa a imagem aí, gente. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, lembra-se que aqui em amarelo é o hidrogênio e aqui é o oxigênio, certo? Vocês lembram que aqui é a zona negativa e aqui é a zona positiva. Então, quando eu tiver, certo? A união ocorre entre uma zona positiva de uma molécula e uma zona negativa, e vice-versa. Então, quando ocorre isso aqui, observa aqui, esses pontilhados eu chamo de quê? Ponte de hidrogênio. Certo, gente? Então, observa aqui que eu tenho uma ligação, 2, 3, 4 ligações de pontos de hidrogênio. É uma ligação fraca. Vocês vão aprender isso lá na química, com maior intensidade do que aqui na biologia. Certo? Como eu já disse, a bioquímica está casada com a biologia, por isso que tem essas particularidades que vocês vão estudar mais à frente. E essa união é conhecida como ponto de hidrogênio, um tipo de ligação química fraca. Tá ok, gente? Entendido? Tio Misa pode seguir. Qualquer dúvida, deixa no comentário que Tio Misa responde. Tio Misa conta com vocês. Tio Misa acredita muito em vocês. Tá ok, gente? Entendido aí a ponte de hidrogênio, mais uma característica da água, mais uma importância da água para os seres.
A importância da água para a vida. A água tem diversas funções nos seres vivos. Algumas delas são descritas a seguir. A primeira delas é a participação de reações químicas. A água atua quando reagente, quanto como produto, em diversas reações químicas nos organismos. Por exemplo, é um dos reagentes da reação da fotossíntese e um dos produtos da respiração celular. Olha, gente, a gente ainda vai ter uma videoaula sobre fotossíntese e sobre respiração celular, certo? Então, a água, ela está presente também nessas duas reações que eu acabei de citar, tanto da fotossíntese como da respiração celular. Solvente, eu já disse a vocês que a água, uma das características dela é solvente universal. Ela atua dissolvendo diversas substâncias, como nutrientes, hormônios e sais minerais. Isso ocorre devido à polaridade da molécula, em ela ter tanto a zona positiva como a zona negativa. Vocês não podem esquecer disso, tomem nota, faça seu mapa mental, que Tio Misa ficará feliz. E o seu resultado também será positivo. Uma outra característica é a composição. Preenche o interior das células, permitindo movimentos celulares. Sustentação. Sustenta o corpo de muitos seres vivos, proporcionando volume e rigidez. Manutenção da temperatura corpórea. Por exemplo, nos mamíferos, o suor contribui para a diminuição da temperatura do organismo, tornando possível a manutenção do equilíbrio térmico. Olha, gente, qual é a temperatura do ser humano? Certo? É 36,5. Então, quando o corpo passa dessa temperatura, obrigatoriamente, né, começamos a suar para que a temperatura desça para 36,5 novamente. Então, a água tem essa característica, essa importância aí para os seres vivos. Tá ok, gente? Então, finalizando essa videoaula de hoje, certo? Água, dando continuidade à bioquímica celular, certo? Vai ser um seriado. Estamos trabalhando as substâncias inorgânicas agora, certo? Faça seu mapa mental, se inscreve no canal, dá teu misa like e até a próxima videoaula. Fui!